Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, 39ª noite. Notando a sultana que sua irmã morria de impaciência para saber o fim da história do primeiro Kalandar, disse-lhe: Pois bem, o primeiro Kalandar continuou sua história. Dirigindo-se a Zobeida, ele disse: Não posso expressar-vos, senhora, o meu assombro quando vi meu tio maltratar daquela maneira o filho morto. Senhor, disse-lhe, por maior que seja minha dor diante de tão horroroso espetáculo, interrompo-a para perguntar-vos que crime cometeu meu primo para merecer que assim lhe trateis o cadáver. Meu sobrinho, respondeu meu rei, dir-te-ei que meu filho indigno de tal nome amou sua irmã desde os primeiros anos, e por ela foi correspondido. Não me opus à amizade entre eles, por não prever o mal que disso ocorreria. Quem poderia prevê-lo? A ternura aumentou com os anos e atingiu um ponto que me impressionou. Tomei então as medidas que de mim dependiam. Não me contentei em chamar meu filho e repreendê-lo severamente, apresentando-lhe todo o horror da paixão na qual ele mergulhava e a vergonha eterna com a qual cobriria minha família, se persistisse em tão criminosos sentimentos. Fiz ver o mesmo à minha filha e encerrei-a de modo que nunca mais visse o irmão. Mas a infeliz havia sorvido o veneno e os obstáculos antepostos por mim só serviram para irritá-la. Meu filho, persuadido de que sua irmã continuava a ser a mesma para ele, sob pretexto de construir um túmulo, mandou preparar essa habitação subterrânea, esperando achar um dia a ocasião de raptar o objeto do seu ardor e aqui trazê-lo. Valeu-se da minha ausência para invadir o esconderijo de sua irmã, fato que a minha honra não me permitiu tornar conhecido. Após tão condenável ato, fechou-se com ela nesse lugar repleto, como vês, de toda espécie de provisões, para poder gozar longamente de seus detestáveis amores, que só podem causar horror a todos. Meu Deus não permitiu tal abominação e castigou-os, e chorou amarguradamente no que eu o acompanhei. Depois, voltando-se para mim, disse-me: Mas, meu caro sobrinho, se perdi um filho indigno, encontrei felizmente em ti um substituto valioso. Suas reflexões sobre o triste fim do príncipe e da princesa nos arrancaram novas lágrimas. Tornamos a subir a mesma escadaria e saímos de tão funesto antro. Abaixamos o alçapão de ferro e cobrimmo-lo de terra e materiais de que fora construído o sepulcro, para ocultar da melhor maneira possível tão terrível efeito da cólera de Deus. Não fazia muito que voltáramos para o palácio sem que ninguém houvesse notado a nossa ausência, quando ouvimos um ruído confuso de cornetas, timbales, tambores e outros instrumentos de guerra. Uma espessa poeira que obscurecia o ar nos mostrou imediatamente de que se tratava e nos anunciou a chegada de formidável exército. O mesmo vizir que destronara meu pai e usurpara seus estados, vinha apoderar-se também do reino de meu tio. Meu tio, que naquela ocasião só dispunha da sua guarda pessoal, não pôde resistir a tantos inimigos. Estes marcharam contra a cidade, e como as portas lhe foram abertas sem resistência, pouco trabalho tiveram para dela se apoderar e chegar ao palácio do rei, que se preparou, mas foi morto, após vender caramente a vida. Por minha vez, combati durante algum tempo. Vendo, porém, que era preciso ceder à força, cuidei de me retirar e tive sorte de me salvar, dirigindo-me a um oficial do rei, cuja fidelidade eu bem conhecia.
Aniquilado pela dor, perseguido pela sorte adversa, recorri a um estratagema, o único meio que me restava para conservar a vida. Rapei a barba e as sobrancelhas, e tomando o hábito de Calândar, saí da cidade sem que me reconhecessem. Depois foi fácil me afastar do reino do meu tio por caminhos isolados. Evitei passar pelas cidades, até que chegando ao império do poderoso comendador de crentes, o glorioso e famoso califa Harun al-Rashid, deixei de ter medo. Resolvi então vir a Bagdá, lançar-me aos pés do grande monarca, cuja generosidade todos elogiam. Comovê-lo-ei, pensei, contando-lhe minha surpreendente história. Ele terá piedade, sem dúvida, de um príncipe infeliz, e eu não implorarei em vão o seu auxílio. Finalmente, após uma jornada de vários meses, cheguei hoje à porta dessa cidade, na qual entrei pelo fim do dia, e enquanto me detinha um pouco para me refazer e decidir para onde iria, este outro Calândar me saudou, no que retribuí. Pelo vosso aspecto, disse-lhe, sois estrangeiro como eu. Respondeu-me que não me enganava. Naquele instante sobreveio o terceiro Calândar, que saudando-nos, nos explicou ser também estrangeiro e recém-chegado a Bagdá. Reunimo-nos como irmãos e resolvemos não nos separar. Já era tarde, porém, e não sabíamos onde iríamos pousar numa cidade para nós inteiramente desconhecida, mas tendo-nos a boa sorte conduzido à vossa porta, batemos. Vós nos recebestes com tal bondade que jamais vos poderemos agradecer o bastante. Eis, senhora, o que me ordenaste que eu vos contasse. Eis porque perdi meu olho direito, porque trago barba e sobrancelhas rapadas, e porque estou nesse momento diante de vós. Basta, disse Zobeida, estamos satisfeitas, ide-vos, para onde quiserdes. O Calândar rogou-lhe permissão para ficar, a fim de ouvir a história de seus dois companheiros, que ele não podia abandonar, e a das 3 outras pessoas do grupo. Senhor, disse Sherazade, o dia me impede de passar a história do segundo Calândar, mas se quiserdes ouvi-la amanhã, havereis de achá-la tão interessante quanto a primeira, ou talvez mais. O sultão consentiu e levantou-se para presidir o conselho.